Ribaue com os nossos irmãos e desde já queremos agradecer bastante pela recepção, pelo momento que nós tivemos com os irmãos, tendo este culto que foi uma bênção para as nossas vidas. E para iniciar, nós gostaríamos que pudessem se apresentar, falar do nome, um pouco sobre a vossa vida e os vossos trabalhos. Eu sou pastor Diamantino, da Igreja Batista Renovada de Ribaue, aqui localmente. Nasci numa família em que todos abraçaram a idolatria. E neste momento nós éramos introduzidos nessas idolatrias, como soubemos a realidade de África. Então, num sábado, senti muito tocado que eu tinha que ir numa igreja evangélica, onde podia ouvir sobre Cristo. Mas por causa dos ensinos, estudos que o meu pastor dava, na altura o pastor Maningue, este homem eu não esqueço. É um homem que é muito marcante na minha vida e que até agora ele está trabalhando, deixou tudo para a glória de Deus. E nesse momento ele está em Pemba, abrindo novos trabalhos no meio dos muçulmanos. Atualmente é pastor, né? Pastor da igreja local, exerce mais outras funções? Além do pastor local, outras funções, sim. Tenho como o presidente da União das Igrejas, aqui a nível do Ribaue. Isso foi por meio de voto, isso aconteceu no ano passado, em dezembro de 2021, quando todos nós, maioria de pastores, vieram e mostraram que havia uma organização simplesmente para trabalhar com pastores. É quando eu senti isso, dei toda a abertura e a reunião tinha decorrido aqui, fez-se voto e aí eu fui elegido para ser o presidente. Sim, muito obrigado. Ao nosso lado também temos um outro irmão, vamos dar a oportunidade para ele poder se apresentar. Por favor, irmão, esteja à vontade. Sim, meu nome é Benino Rodrigues. Estou liderando nessa igreja como líder, adição do pastor Diamantino. Como estava dizendo aqui, a minha conversão foi mesmo maravilhosa diante de Deus, porque eu estava na igreja católica, só que não estava a me sentir nada, porque não havia mudança. Quase era a mesma coisa, sair na igreja e voltava de novo a praticar as coisas que não eram bom. Então aquilo sempre ficava eu a chorar, como é que eu vou mudar, porque a igreja é para a mudança da pessoa. Então eu sentia no coração e de repente quando cheguei nesta igreja de verdade senti mudança e comecei a trabalhar graças ao meu Camaliel, como disse o Paulo. Amém. E o pastor Diamantino sempre até me levou à igreja teológica e comecei a aprender a palavra de Deus até os dias de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Então, sendo líder, sendo pastor, como tem avaliado a expansão do ministério cá em Ribaue? A expansão do evangelho, nesse caso? Do modo geral, sim. a expansão do evangelho aqui, literalmente, eu posso avaliar que está a demorar. Os outros podem dizer que não, né? Está a avançar rapidamente. Mas eu penso que existe ainda um trabalho, nós como pastores, que temos que fazer. Sim. Qual é este trabalho? É o trabalho de envio dos irmãos como missionários para abrir mais igrejas. Mais igrejas, não só abrir, mas também doutrinar. Sim. É preciso que haja pessoas preparadas para o ensino das novas almas. Ok. Então, eu começo a notar que é muito importante a igreja, como nós pastores no Ribaue, centralizar a pessoa de Jesus na vida de pessoas.
como ele, as pessoas terem experiência pessoal. Mas como é que pode acontecer? Através dos ensinos, doutrinas, especificamente ligados a Cristo. Assim, superficialmente, nós podemos dizer que está a caminhar, porque existe um número de igrejas, não é? Um número de igrejas, mas se nós formos na realidade dentro dessas igrejas, repararmos lá, não encontramos Jesus. É um vazio. Então isso, eu penso que nós pastores de Ribal precisamos ter um trabalho muito forte para levarmos as pessoas a entender quem é exatamente Jesus Cristo. Em relação a isso mesmo que o pastor está a dizer, o que está a se verificar mesmo ver muitas casas de igrejas, mas cada pastor tem as suas próprios interesses. Ninguém está interessado em ver as pessoas a salvar. E isso também há desunião dos pastores, porque se eles ligassem, começarem, como é que vamos levar esse povo em comunhão e ver qual é o estudo perfeito para o povo, isso é que seria talvez a expansão da igreja. Mas agora cada pastor está a se vender para si. E quero ter muito número de ovelhas, mas ovelhas mal alimentadas. Mas para a pessoa ver, quer dizer que a Ribal tem muitas igrejas, e isso é real, as casas sim, mas para a doutrina em si, ainda não está bem desafio, na verdade. E a segunda questão, embora está ligado a essa primeira, como é que avaliam o relacionamento entre as igrejas? Tem sido saudável? Não bem saudável, como eu estava dizendo, não é? O que existe muito é cada um puxar para si. Para si mesmo. Cada pastor tem que puxar para ele mesmo, né? Tentar ali fechar outro lado, na medida em que nem mesmo entre os crentes não existe aquela liberdade, não é? Mas aqui tem também essa questão de união das igrejas. Queremos perceber como é que tem sido a relação e também o vosso trabalho em torno desse ministério. Nós estamos a notar que nos últimos dias, na medida em que as igrejas começam a crescer, não é? Mas também se levantam falsos profetas, no geral. Então, a união das igrejas tem como esse papel, travar o crescimento de falsidade no meio do corpo de Cristo. Primeiro, unir os próprios pastores. Se os pastores estão unidos, estamos a dizer que se eles estão juntos a trabalhar no mesmo ministério, a se concordar entre eles, como está escrito, né? Andarão dois. Se não concordarem, dificilmente, né? A Moji recebe essa palavra. É possível. Nesse sentido, Deus estava falando para o povo de Israel, não é? É possível andar dois enquanto não estão de acordo? Não é possível. Então, o primeiro trabalho é com os próprios pastores, nos unir, e depois deles será fácil já com o resto dos crentes e o resto dos membros de cada igreja. Então, realmente temos um trabalho. São desafios, mas aqui nós estamos a fazer encontros mensalmente uma vez. Nos encontramos em várias igrejas. Estamos a fazer essas rotinas em várias igrejas, onde nós estamos diretamente focalizados na doutrina de Deus. Nada de denominação. Cada um tem denominação dele, respeitamos isso, tem regras dele, nada de mexer isso. Mas nós vamos dentro da doutrina de Deus. Aquilo que é o geral. O essencial que todos nós anseiamos como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Então, estamos focalizados na doutrina e está a ter um impacto positivo. Okay. Está a ter um impacto positivo. Sim, muito obrigado. Graças a Deus. Sim. Indo na terceira questão, agora nós gostaríamos de saber, de uma forma particularizada, Sim. Como é que os eventos da Conferência Fiel, como é que a Conferência Fiel tem ajudado os irmãos aqui particularmente?
Como é que tem ajudado aos irmãos aqui em Ribau? Conferência FIA. Sim. Esse é um tema muito interessante. Conferência FIA. Eu participei tantas vezes. Conferência FIA. A convite do meu próprio pastor é que me fez conhecer a Conferência FIA. Porque ele vinha participando, como sublinhei o pastor Manique. Sim, sim. Então, me inscrevi na altura e participei. Foi uma bênção. Foi uma grande bênção. Dali teve mais momentos, né? Cada vez mais que se programasse a Conferência Fiel no meu coração. Não posso perder. Não posso perder. Por quê? Porque eles estão focalizados na edificação, não é? Do corpo de Cristo e do próprio ministério pastoral. Conferência Fiel é uma organização muito tremenda que eles estão focalizados nisto. Podemos até ouvir também outras conferências tal, mas eles estão para o quê? Dar ferramentas para o pastorado, para trabalhar e investir mais a igreja, tudo que for possível. Então nós vamos para lá, recebemos esse kit e aí chegamos na igreja e estamos a descarregar. Então, Conferência Fiel é uma bênção. E eu gostaria agora de falar que não pode parar. Não pode parar. Conferência Fiel tem que continuar. Tem que continuar. Que nem mesmo essas uniões, a maneira como que nós podemos, é através também das conferências que nós recebemos, né? Aquelas mensagens muito importantes. Principalmente este ano eu estava lá, né? Estava lá e estavam lá grandes homens de Deus, né? Estava lá o pastor Campos Silas e o pastor Conrad Mpewe. Então foi uma grande bênção. Fui muito abençoado, muito. E deste ano eu acho que superiu, né? Superiu pelo menos de todas as conferências. Eu, por mim, sozinho, né? Avalio nesse sentido. Foi uma conferência muito tremenda. Não sei por causa dessa pausa que nós tivemos, por causa da Covid-19, Deus estava preparando esse campo. Os irmãos estavam com sede. Exato. Mesmo os pregadores, Deus usou de uma maneira muito inspirada. E também queremos ouvir de vós, que são líderes, sobre os desafios que têm enfrentado no nosso ministério. Desafios. Desafios como pastor. São vários. Muitos. Posso dizer, em cada lado, pastor tem desafio. Por quê? Ele próprio é um desafio. Ele próprio pastor. É um desafio. Pastor tem que desafiar a igreja e investir muito na implementação. Não temos muito tempo aqui na terra. Verdade. Não temos muito tempo. A qualquer momento nós vamos partir. E o pastor tem que olhar na implantação das igrejas, né, de pessoas convertidas a Cristo. E olhar muito também no futuro. Como nós não somos eternos, tem que preparar também os outros líderes. Que na medida que se o próprio Deus chamar a ele, para ele descansar, o trabalho não fica fracassado. Sim. Para continuar. Então, o pastor também tem o desafio de preparar os novos líderes para ficar com a igreja, porque não somos eternos. Ele tem esse desafio. E outro desafio que eu estou a ver, no geral, como igreja em África, é falta de sustento. Temos um trabalho muito grande de ensinar os nossos membros a sustentar o pastor. Muitas de nossas igrejas em Moçambique, em África no geral, não tem sustento. E isso é um desafio muito grande, porque ele tem que fazer o quê? Tem que ir trabalhar para a sua família. E depois tem que deixar aquele trabalho, tem que ir
e já, né, ficar com a igreja, dar estudo, visitar aquele irmão, está doente, ou consolar aquela família, ou está no hospital. Então tem que fazer todos esses trabalhos. E esses são desafios que o pastor tem. Agora, se fosse exatamente as nossas igrejas tal, estivessem acordadas, podemos dizer, acordadas, eu creio que vai chegar esse tempo. Mas é um trabalho que o pastor também tem. Esse é um desafio, de desafiar a igreja a contribuir, a dar suas ofertas voluntariamente e entregar os seus dízimos para o quê? Sustento da própria igreja, ou seja, a obra de Deus. Mas também outro desafio que eu estou a ver como pastor é falsos profetas que agora está a se multiplicar. Estão aí, né? Cheio de profetas. Parece que o número maior hoje as nossas igrejas terem esta corrida de querer ir. O povo gosta de milagres, de correr mais para ir ver o que está a acontecer. Quando ouvem, existe um profeta que está ali, o povo tem que correr para ir lá. Para ir ver, às vezes querem cura, a cura do pastor parece que está a demorar, né? O pastor está a demorar, ele faz oração, talvez passe alguns dias ou alguns momentos, eles querem ver tudo a acontecer, né? Então, mas tudo isso aí, muitas das coisas é por causa de quê? Os falsos profetas que nesses últimos dias estão se levantando. Mas como pastor, tem que, né, se organizar e continuar ainda a trabalhar, sabendo que, como dizia, a chamada não recebeu do homem, recebeu do próprio Deus. E Jesus Cristo o delegou nesta missão. Então, como delegou, aí ele praticamente tem que entender, ver o que está a acontecer e aí entrar na Bíblia. Para fazer o quê? Ensinar a igreja a entender que, olha, nós não podemos correr para milagres. Sabemos sim, tem que acontecer esses milagres, mas também o poder de Deus. Tem momento que, mesmo fazendo oração, não é? Fazendo oração por algum tempo, Deus vai querer tomar uma irmã, não é? Ou um irmão, ou aquele pastor, ou aquele líder, vai levar. Quem vai impedir? Então o pastor tem esse desafio, preparar a igreja a entender que, olha, mesmo que cure, mesmo que não cure, Deus não muda. É o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda. Então o pastor tem esse desafio. Pelo menos que poderia mudar era essa a confiança, né? Que um crente ou uma pessoa, quando entra nessa caminhada, se matricula, né? Se entrega como Jesus, Salvador da sua vida. Pelo menos confiar na fé, ouvindo as palavras que aquele que está à frente, que é o pastor, que está ensinando, que tudo isso vai acontecer, mas a vitória está no Senhor Jesus Cristo. Isso é que seria a mudança para as nossas vidas. Sim. Bom, é chegado o momento das últimas considerações. Mensagem para a igreja. Se os amados têm alguma mensagem, este é o momento, sim. A igreja deveria se preocupar muito para conhecer a Cristo. Cada um tinha que se preocupar. Então, o que tem que mudar agora é deixarmos as nossas tradições, deixarmos os nossos costumes, deixarmos aquilo que nós confiarmos, que nós desejamos, sabemos que talvez isso pode resolver alguma coisa. Ninguém vai resolver senão Jesus Cristo. Então, procurarmos conhecer melhor quem é Jesus Cristo. Então, as misturas que estão acontecendo nas nossas denominações têm que mudar. Não pode. Todos temos que estar focalizados em Cristo Jesus. As últimas considerações, quero agradecer a Deus, não é? Que nos deu essa oportunidade, porque foi próprio Ele, para estarmos aqui a interagir, algo que está ligado ao Evangelho. Tudo isso. Dizendo que nós precisamos voltar ao Evangelho antigo,
que aponta à cruz, não que aponta às prosperidades, porque nós encontramos o evangelho moderno agora. O pastor é levantado ali, um apóstolo é levantado ali, tudo a centralizar, não é? O homem. A centralizar o homem. Pega o homem e elogia esse homem, né? Este evangelho não traz nenhuma salvação. Este evangelho não vai levar alguém para o reino de Deus. Então precisamos voltar para o antigo evangelho, o evangelho que aponta a Jesus Cristo, que o centro é Cristo. Então é isso que eu queria deixar. Eu sei que é um desafio, como igreja, como pastores, mas é a única verdade. É a única verdade. Se nós oramos, buscamos a Deus e amamos a sua palavra, Deus vai nos abrir o caminho, na medida em que todos nós vamos perceber que aqui em Moçambique, aqui em Nampula, aqui em Ribau, nós precisamos agora deixar outras coisas e olharmos a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E sabendo que no último tempo estaremos com Ele. E assim, as últimas considerações é, na verdade, que nós, os pastores, deixar aquele versículo que disse: "Vinde a mim", porque Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, para eu aliviar". Sim. Mas agora os pastores já viraram, disse: "Vinde a mim, porque eu te abençoarei, te darei riqueza, te darei emprego". Então essas palavras os pastores devem retificar, porque não é o pastor que vai dar emprego, mas sim é Jesus Cristo que disse: "Vinde a mim". E se um crente fica 4, 5, um mês, um ano sem emprego, consequentemente já o crente vai afastar, porque a promessa foi do emprego. Ou se é uma mulher que não é casada: "Vinde a mim, porque daqui vai ter uma mulher ou um marido". Então, se ele chega um tempo sem ser casado, ele o que vai preferir é abandonar. Então, os pastores reunidos e olhando o papel de Jesus Cristo, ele não disse para as promessas do emprego, não. Ele nos promete que se aqui na terra estamos a sofrer, temos o gozo lá nos céus. Então, são algumas considerações que eu estou a ver nesses últimos dias que estamos. Sim. Ok, muito obrigado pela vossa presença, irmãos. Na verdade, já estamos a chegar na reta final de mais uma entrevista. Como o irmão Carlton disse, dessa vez fomos fora da nossa cidade de Nampula, agora estamos no distrito de Ribau, para mais participar dessa entrevista muito calorosa, que foi abençoável para nós, para todos nós. Então, aos que nos acompanham, muito obrigado pela vossa atenção e nós prometemos voltar nos próximos dias. Muito obrigado.